Oi, meus amores, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Vamos iniciar mais uma revisão para nossa segunda provinha. Então vamos iniciar nossa revisão com o gênero textual fábula. Mas, tia Bruna, por que a senhora colocou essa imagem com tantos animais? Porque essa é uma das características principais do gênero textual fábula. Os personagens principais sempre serão os animais com atitudes de seres humanos. E outra característica que eu quero destacar aqui para vocês é que a fábula ela sempre virá acompanhada de uma lição de moral, de um ensinamento para que a gente possa estar tirando como lição para a nossa vida, certo? Então acompanhe aí agora o exemplo dessa fábula que eu vou ler para vocês e fiquem atentos às características que eu vou estar citando nele, certo? Então eu vou ler aqui agora para vocês a fábula do leão e o ratinho. Um leão cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo de uma sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear por cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. De tanto o ratinho pediu e implorou, que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguiu se soltar. Fazia a floresta tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu um ratinho com seus dentes afiados e roeu as cordas e soltou o leão. Moral da história: uma boa ação ganha outra. Então, como a gente pode ver aqui as características que eu citei, quais são os personagens principais? O leão e o ratinho. E eles tiveram atitudes de seres humanos. E essa fábula, como de praxe, ela veio acompanhada de uma lição de moral. Qual foi ela? Uma boa ação acompanha a outra. Uma boa ação ganha a outra, certo? Então, agora vamos relembrar os pronomes de tratamento. Nós vimos nessa unidade que os pronomes elas são as palavras que substituem ou acompanham o substantivo. A gente também aprendeu a identificar e a definir os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. E agora a gente vai relembrar os pronomes de tratamento, certo? Dependendo do tipo de intimidade que nós temos com as outras pessoas, nós vamos definir o tratamento com elas, certo? Eu não vou chegar na minha avó e vou dizer: vó, você pode me dar dinheiro? Existe uma forma de tratar os nossos avós, certo? Eu também não vou chegar para um príncipe ou uma princesa e dizer: ó, me presta tua coroa. Existem formas que a gente pode estar tratando as pessoas de acordo com o grau de formalidade que elas exigem, certo? Então, temos aqui esse exemplo do quadrinho, que está lá na página 28 do livrinho de vocês. Tem aqui a forma de tratamento, o pronome de tratamento e onde é que eu vou utilizar esse pronome. Você, nós usamos para as pessoas que temos intimidades. Senhor ou senhora, com pessoas mais velhas ou desconhecidas que queremos tratar com respeito. Vossa Excelência, com autoridades superiores, como por exemplo, como presidentes, ministros, deputados, juízes e etc. Vossa Alteza, com príncipe, princesas e duques. Vossa Majestade, com reis e imperadores. Vossa Santidade, com papa. E Vossa Magnificência, com os reitores de universidade. Certo, gente? Então, os pronomes de tratamento são basicamente esses, certo? E nós só precisamos identificar em que ocasião eu vou estar utilizando cada um desses pronomes de tratamento, certo? Me deixem citar um exemplo aqui para vocês. No caso, se eu tivesse realizando uma atividade e a minha tia do reforço estivesse me ajudando, como que eu chamaria ela? Dependendo da idade dela, dependendo do grau de intimidade que eu tivesse com ela, eu poderia chamá-la de você ou de senhora. Vamos dar o exemplo aqui. Tia, se ela fosse uma pessoa íntima minha. Tia, você pode me ajudar com essa atividade? Agora, se ela fosse uma senhora e eu não tivesse tanta intimidade assim com ela,
Tia, a senhora pode me ajudar nessa atividade? Então, nós vemos que existem situações e casos diferenciados para que eu possa estar usando os pronomes de tratamento. Vamos ver agora o emprego das palavras com G ou J. Usamos G para substantivos terminados em agem, igem, ugem, como por exemplo, garagem, vertigem, ferrugem. Também usamos o G nas palavras terminadas em ágio, égio e ógio e úgio, como por exemplo, ágio, pedágio, égio, colégio, ígio, prestígio, ógio, relógio, uso, úgio, refúgio. Empregamos o G em verbos terminados em jar, como por exemplo, viajar. E também se as palavras elas derivam de outras palavras que já se escrevem com J. Também usamos J, como por exemplo, laranja, laranjeira, deriva da palavra laranja. Logo, ela também será escrita com J. Por quê? Se eu colocar o G, ficaria laranga. Loja, escrevemos com J. Logo, lojista também será com J. Por quê? Porque deriva da palavra loja. Então, pessoal, finalizamos a revisão de hoje, da nossa segunda provinha do segundo semestre, tá? Um beijão no coração de vocês e, não precisam ficar nervosos, a prova vai estar facinho. É só estudar, tá? Um beijão e até semana que vem.